espiritualidade estava me revelando um sem número de painéis situados muito além do que ali estava escrito, né? E muitas outras circunstâncias. E eu ainda, sem ter noção de que eu estava escrevendo o livro, eu comecei a tomar apontamentos de várias coisas que me mostravam claramente que a rebelião de Lúcifer não tinha se acabado. Ela tinha passado por fases, por etapas em que, basicamente, ela, meio que tipo uma escola iniciática, se escondia no tempo, ou submergia para ninguém se lembrar daquilo, e, de repente, o assunto voltava à tona. Por quê? Porque o assunto não é humano. Nós, humanos, somos meio que produto disso. Mas esse assunto nunca foi tratado no âmbito da lógica humana. É um assunto tratado no âmbito da lógica de seres que têm uma racionalidade aquém, quando comparada com a nossa. Quando essas coisas aconteceram, nós, humanos, nem existíamos nos termos em que existimos hoje. Então, assim, essa coisa aconteceu fora do padrão humano, terminou pelos desdobramentos dela, criando uma espécie humana também, misturado com outros eventos, terminou departamentalizando certas épocas ou marcando o zeitgeist, o espírito de algumas das épocas, com suas cores, sumiu em outras épocas, passou milênios fora de contexto de análise humana, e o que dela se falava era só a face da queda dos anjos, mas não necessariamente a rebelião de Lúcifer. No início eu comecei dizendo que a rebelião de Lúcifer é um subtítulo de um capítulo chamado Queda dos Anjos, que é só blá, 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 blá. Então, assim, essas faces todas, elas foram desfiguradas pelo tempo, e mesmo as notícias lá atrás sobre essa rebelião sucumbiram em vários livros, a Biblioteca de Pérgamo, de Alexandria, a própria biblioteca que nós falamos ontem, das cidades sumérias, tipo a de Eridu, a de Nippur, mas nos livros de Enoque, que é algo que sobrou, em parte, dos 366 livros de Enoque, 2 pedaços de 2 livros, e mais coisas avulsas sobraram, então dá para se ter noção de Enoque, a gente vai ter que falar nisso hoje. O fato é que, em Enoque, isso aparece, mas é confundido. O próprio Enoque não distinguiu muito bem de outra rebelião de seres que aconteceu na época em que Enoque estava vivo, e seu pai Jared e seu filho Matusalém, porque na época de Jared, pai de Enoque, os Anunnakis, na verdade, uma certa parcela de Anunnakis, fizeram uma rebelião contra Enlil, mas no livro de Enoque isso também está chamado de rebelião dos anjos, já que anjo era o nome que se aplicava a qualquer ser que não fosse humano. Só que a rebelião dos Anunnakis, que desobedeceram a Enlil e as regras de Javé e coabitaram com humanos, isso se deu há 16, 17 mil anos atrás. A de Lúcifer foi há 700 mil anos atrás. E outras que aconteceram antes de Lúcifer, há milhões e bilhões de anos. E o pior, talvez daqui a algumas décadas ou séculos, alguém conte essas histórias todas linkadas.
mas, por enquanto, a gente também tem o vazio entre elas, não dá para fazer o link hoje, ainda que eu já fiz uma palestra para trás, em que eu linkei mais ou menos algumas coisas, mas, assim, o que hoje eu vou tentar fazer é linkar, é vincular painéis ou etapas da rebelião de Lúcifer, mas principalmente dos desdobramentos dela na época da gênese da humanidade e tentar explicar o porquê disso não ter acabado. Ainda que, aí voltando aos meus anos 90, quando eu estava escrevendo livros, o primeiro livro que eu publiquei foi em 1996, e publiquei forçado, porque eu não pretendia publicar, mas encontrei com um casal num certo hotel e a senhora disse que eu tinha que publicar livro, blá, blá, blá. Foi essa senhora que foi atrás de editor e assim eu comecei a publicar. Mas assim, entre os anos 90 e 96, basicamente eu recolhi muitas das coisas do que eu viria mais tarde a publicar na primeira trilogia que lancei, na Integração Cósmica, Caminhos Espirituais e Carne e Compromisso, onde eu falo da rebelião de Lúcifer, mas principalmente na trilogia que eu lancei depois, Terra Atlantis, que é Sinal do Lano Zero, Frota Norte e Era Sapiens, aí eu vou um pouco mais a fundo na rebelião de Lúcifer, mas em nenhuma dessas duas trilogias eu falei claramente que acabou, porque eu não tinha coragem de dizer isso, mas também eu não deixei claro que não havia acabado. Eu simplesmente falei os fatos e, devido à minha insegurança na época, porque eu entendia claramente que fosse lá quem estava me revelando aquilo, fosse lá quem fosse, que estivesse revelando aquilo, estava querendo me dizer, isso não acabou. Isso vai ter que ser finalizado, mas não acabou. Não. Mas os espíritos me sinalizavam algo um pouco diferente à moda do que Chico Xavier e Emmanuel tinham sinalizado no livro lançado em 1947, A Caminho da Luz. E, em respeito a esses fatos, eu escolhi a estratégia de falar várias coisas sobre a rebelião de Lúcifer, mas sem deixar claro algumas coisas. E nos livros eu digo, estou falando aqui o que é possível ser falado, o que eu compreendi, pode ter equívoco aqui, mas, acima de tudo, vai ter ainda uma finalização que as gerações futuras é que irão deixar isso claro. Mas isso continua de pé. Só que hoje eu estou acrescentando mais uma etapa informativa, não porque eu queira fazer isso, não porque eu goste, não gosto e nem quero, não desejaria, mas é pela insistência desses seres e pelo fato de Sofia não ter ainda assumido o controle. Então, devido a esse aspecto aqui, uma parcela de seres, basicamente, me obrigou a refletir sobre a necessidade de fazer essa palestra.